dia, turminha. Turminha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de hoje? A aula do dia 19 de agosto de 2021. Aula de língua portuguesa com a professora Soledade Oliveira, Tia Sol, como vocês queiram chamar, tá certo, crianças? Então, bom dia para vocês, bom dia para a família que está aí acompanhando. E vamos começar nossa aula com o conteúdo de leitura e compreensão de relato pessoal. A nossa habilidade de hoje é localizar informações explícitas em textos. Que é isso, tia? É você demonstrar que ao ler um texto, você compreendeu tudo que leu, porque qualquer questionamento que alguém fizer para você, que está aí lhe acompanhando, ou a professora, quando estiver em sala de aula, qualquer pergunta que você fizer sobre o texto, se você tiver lido o texto e compreendido, você vai saber responder, porque todas as informações explícitas, elas estão dentro do texto, elas estão contidas no texto. Então, isso aqui são informações explícitas. Tá bom, crianças? Então, para iniciar, aquela hora, né, deliciosa da descoberta literária. E eu trouxe hoje a leitura de um livro muito bom. Vamos ver? O livro O Desfile dos Bichos, né? E o texto, ele é da Elizabeth Viana e as ilustrações são de Eliane Oliveira. Então vamos lá, acompanhe aí em casa, tá bom? A leitura com bastante atenção, porque é uma leitura muito boa, muito prazerosa. Em uma clareira no meio da floresta, os bichos vão se encontrar para desfilar. Um visual diferente, cada um vai demonstrar. E o mestre de cerimônia dessa festa já avisa com o microfone na mão. O desfile vai começar, exclama o pavão. Lá vem o macaco, vestido com roupa de saco. Ele pula, faz careta e muita macacada. Vem com um cacho de bananas. Ai, mas que mancada! Come e joga cascas para todo lado. Que sujeito mal educado! As cascas são para o lixo e não para o chão, seu porcalhão. Depois vem a coruja, sonolenta, com óculos grandes de sol. Vem ainda bocejando, enrolada num lençol. Está esperando a noite chegar para os óculos tirar, porque durante o dia não consegue enxergar com o sol forte do Ceará. Desfilando de mansinho, lá vem a jaguatirica, com uma saia de chita, vem toda enfeitada. No pescoço, uma fita amarelada amarrada. Ela espera ser aplaudida por toda a bicharada. Rastejando de ré, lá vem o jacaré, abrindo seu bocão. Vem usando camiseta regata com curta gravata, bota de couro e cueca samba canção. Quanta inovação! A garça ficou sem graça quando viu o jacaré. Com medo de ser devorada, deu logo no pé. Agora vestida com saia de flores, com pétalas de muitos tamanhos e cores, a pequena cobra coral desfila seu olhar fatal, seu visual listrado e floral, até que não ficou mal. Lá chega o cavalo, vem de longe a galopar, por onde passa faz um escarcéu, correndo atrás do seu chapéu que o vento leva pelo ar. Desse jeito, como vai desfilar? O gambá veio ao evento vestido de pijama. Ainda não se asseou desde que desceu da cama. A organização decidiu, ele só vai desfilar quando um bom banho tomar. No desfile, o preá foi confundido com o rato que roeu a roupa do lampião.
ficou tão ofendido com aquela acusação que foi logo reclamar para o misterioso pavão. O desfile terminou com o ronco do trovão. A bicharada se espalhou na maior agitação. Acharam que o barulho só podia ser assombração. Então é isso, crianças. E agora, para continuar e entrar no nosso gênero trabalhado, né, no nosso gênero estudado, agora vamos ler um relato pessoal. Esse relato pessoal que nós vamos ler agora é um relato de um menino indígena e eu quero que vocês prestem muita atenção para a realidade desse menino, né? Se essa realidade dele, se o que ele vai relatar é diferente da vida de vocês, tá bom? Então vamos lá. Acompanhe comigo, faça uma leitura comigo. Ó. Meu nome é Cabadarebu, tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Meu avô me disse que ela é a nossa grande mãe. Nós gostamos de brincar de muitas coisas. Os meninos brincam de arco e flecha, esconder na mata, enquanto os outros procuram, né? Pega dentro do rio, subir em árvores, pescaria, imitar os adultos, jogar futebol. As meninas gostam de fazer boneca com as espigas de milho, fazer comida, mexer com os meninos, cantar e dançar cantigas de roda, subir em árvores, nadar no rio. Todos nós temos animais de estimação, com os quais a gente brinca toda hora. Cachorro, papagaio, macaco, tucano, cutia. A gente trata os animais como um parente nosso. E é desse jeito que a gente cuida da natureza que nos rodeia. Então a gente acabou de ler aí um relato do menino Cabadarebu. Eu pedi que vocês observassem para ver se tinha alguma coisa assim em comum, né? Parecido com a vida de vocês, as brincadeiras, né? As coisas que ele relatou aqui. Mas para compreender melhor o relato do Cabadarebu, vou fazer alguns questionamentos e você que prestou atenção à leitura e que acompanhou, com certeza vai ter a resposta. Tá bom, crianças? Então vamos lá. Quem fez esse relato que acabamos de ler? Quem é que lembra? Isso mesmo, como era o nome do menino? Cabadarebu. Isso mesmo. Quem é Cabadarebu? Olha lá, ele começa o texto, começa o relato dele falando dele, quem era ele. Então, eu acredito que vocês lembram. Quem é Cabadarebu? Um menino indígena do povo Munduruku que tinha 7 anos de idade. Vamos para mais questionamento. Onde ele vive? Ele falou, né? Lá ele falou que era um menino indígena do povo Munduruku, que tinha 7 anos e ele e o povo dele moram na floresta amazônica. Muito bem. De acordo com o relato de Cabá, de que os meninos de sua tribo costumam brincar? Eles costumam brincar de quê, crianças? Eles costumam brincadeiras de arco e flecha, esconder na mata, pega dentro do rio, subir em árvores, pescaria, imitar os adultos e jogar futebol. Olha lá, por isso que eu falei para vocês irem observando se tinha alguma coisa em comum com vocês. Eu acredito que tem muitas crianças, principalmente os meninos, que vão dizer, olha, jogar futebol que nem a gente, o menino Cabadarebu e o seu povo também brincavam disso, né? E as meninas do povo Munduruku, o que gostam de fazer? O que elas gostam de fazer? As meninas gostam de fazer bonecas com as espigas de milho, fazer comida, mexer com os meninos,
cantar, dançar cantigas de roda, subir em árvores, nadar nos rios, né? Tudo isso eram as coisas que as meninas do povo Munduruku gostam de fazer. E está lá no relato do menino Cabada-Arebu, que nós acabamos de ler. Quais são os animais de estimação das crianças do povo Munduruku? Perceberam se tinha algum animal assim que é comum também, que vocês crianças que não são indígenas também gostam de ter como animal de estimação? Tem? Tem sim, né? Vamos ver? Os meninos, né? As crianças do povo Munduruku, eles tinham cachorro, papagaio, macaco, tucano, cutia como seus animais de estimação. E eles diziam que brincavam muito, né? E eu acredito que, igual aos meninos, vocês também aí de casa, vocês crianças, também têm algum animal de estimação. E possivelmente o que é mais comum é o cachorro. Como eles tratam seus animais de estimação e a natureza? Como os meninos, as crianças, né, do povo Munduruku, o menino Cabada-Arebu e as crianças do povo Munduruku, como eles tratam seus animais de estimação e a natureza? Eles tratam como um parente, pois como o menino Cabada-Arebu mesmo relata, seu avô dizia que a floresta é como uma grande mãe. Então, olha lá, eles tratavam os animais e a natureza como seus parentes. Ou seja, como é que a gente trata nossos parentes? A gente trata bem, a gente trata com respeito, com educação e, sobretudo, com cuidados, certo? Então, era assim que eles tratavam os animais de estimação e a natureza. Porque, como o menino Cabada-Arebu disse, o avô dele dizia que a floresta era como uma grande mãe. Vamos ler mais um relato? Agora, dessa vez, nós vamos ler um relato de uma menina que não é indígena. E aí vocês vão comparar também com a vida de vocês, né? Uma menina que não é indígena. Vamos ver aqui o relato dela. Eu me chamo Maria Eduarda e meu apelido é Duda. Prefiro ser chamada de Duda, pois fica mais curto de falar. Ganhei esse apelido da minha mãe. Todos me chamam assim desde que nasci. Minha professora me chama de Maria Eduarda e eu não acho ruim. Gosto do meu nome também. Olha só, esse aí é um relato de uma menina, né, que se chama Maria Eduarda, que tem um apelido, né, como é o apelido? Duda. E ela até prefere ser chamada de Duda, né? Porque ela diz que fica um nomezinho curto, talvez um nome fácil de falar, né? E ela diz no relato dela, ó, ganhei esse apelido da minha mãe. Todos me chamam assim desde que nasci. Minha professora me chama de Maria Eduarda e eu não acho ruim, gosto do meu nome também. Então aí é um relato pessoal, é um trecho da vida da Maria Eduarda, que ela quis contar para nós, que ela está relatando para nós. Então agora nós vamos para a nossa habilidade. Se você leu e compreendeu o texto, você vai... significa que você já consegue desenvolver as habilidades de reconhecer as informações explícitas no texto, certo? Compreendendo melhor o texto. Quem fez esse relato que acabamos de ler? Quem foi, criança? Foi uma menina chamada Maria Eduarda. Muito bem. Quem acertou? Beijo para quem acertou, tá bom? Nota 10 para quem acertou. Quem fez o relato que nós acabamos de ler, o relato pessoal,
foi uma menina chamada Maria Eduarda. Qual o apelido da Maria Eduarda? Quem lembra? Um doce para quem lembrar. Muito bem, na hora que fala em doce, todo mundo lembra rapidinho das coisas. O apelido de Maria Eduarda é Duda. Muito bem. De quem Maria Eduarda ganhou esse apelido? Ela disse lá no relato pessoal dela que esse relato, ou que esse nome, que esse apelido, quem deu para ela, quem? Sua mãe. Ela ganhou de sua mãe, né? Quem é que conhece alguém que tem apelido também? Já perguntar para vocês. Olha só, por que Maria Eduarda gosta de ser chamada de Duda? Porque o nome fica mais curto para ser chamado, né? Fica bem fácil de ser chamado. Maria Eduarda. Aí a gente encurta o nome um pouquinho e dá um apelido carinhosamente, ficou chamada de Duda. E você tem algum apelido? Você tem algum apelido ou você conhece alguém que tem um apelido? Eu conheço. Eu conheço uma que chama-se Maria Vitória, mas a gente chama ela de Mavi. Eu conheço um Carlos Eduardo, que a gente chama ele de Cadu. Por quê, criança? Porque o nome fica curtinho, né? Igual o relato aqui da Maria Eduarda. Igual que a Maria Eduarda falou, né? O motivo que ela falou que a mãe deu o apelido de Duda era para que o nome ficasse mais curto e mais fácil de chamar. Ah, eu também conheço uma professora que tem um apelido. Vocês conhecem? Vocês lembram? Isso mesmo, gente, sou eu. Eu me chamo Solidade. Mas os meus alunos, as minhas colegas de trabalho, algumas pessoas da minha família me chamam de Sol, porque é só um pedacinho do meu nome. Ou seja, eles encurtam o meu nome para ficar mais fácil de chamar. Então é isso. E agora nós vamos fazer uma revisão do gênero trabalhado durante essa semana. Quem lembra qual foi o gênero que nós acabamos de fazer duas leituras? Isso mesmo, nós estamos trabalhando com relato pessoal. E nós vamos fazer agora uma revisão do que é relato pessoal. Relato pessoal, crianças, conta fatos vividos por quem escreve. Um fato marcante na vida do narrador. Experiências vividas. Exemplo, o menino Cabá da Arebu, por exemplo. Esse texto relata as brincadeiras vividas por ele e outras crianças do seu povo. O narrador conta os fatos na primeira pessoa do singular. Nós já estudamos isso aqui. Primeira pessoa do singular significa eu estou falando de mim. Eu sou a primeira pessoa do singular. Ou a primeira pessoa do plural, quando eu estou falando de mim e mais outras pessoas que estão envolvidas na minha experiência, né? No meu relato. Então eu falo nós, tá bom? Ó, o exemplo aqui, ó. Meu nome é Cabá da Arebu. Eu sou do povo Munduruku. Esse meu e esse eu está falando de quem? Do menino Cabá, né? Está relatando, está falando de uma experiência, está falando de uma característica dele. Agora, quando a gente fala, nós gostamos, a gente não, quando o menino fala, nós gostamos de brincar de muitas coisas, a gente trata os animais como um parente, aí ele está falando do nós e a gente referente a ele e mais algumas pessoas que estão envolvidas no relato dele. Tá bom, criança? Ou seja, ele está falando das crianças do povo Munduruku e do próprio Cabá da Arebu. Ele está falando dele também. Está fazendo o relato de uma experiência, de uma coisa vivida por ele. E
os verbos, né? Que são as ações, por exemplo, brincar, correr, nadar, estudar, são ações e elas estão acontecendo no presente ou já aconteceram no passado, certo? Exemplo, quando ele fala assim, ó, quando o menino Cabá, no relato pessoal dele, fala: meu povo vive na floresta amazônica, ele está falando de algo que está acontecendo no presente. Os meninos brincam também no presente. As meninas gostam de fazer bonecas. Ele está falando de, está relatando algo que está acontecendo no presente. Os relatos também devem conter tema, personagens relevantes, que são os personagens principais, e tem uma finalidade. Então, fazendo o resumo do que nós estudamos hoje sobre relato pessoal, que o mais importante era desenvolver a habilidade de... Qual era a nossa habilidade? As informações, né? As informações explícitas no texto. Você lê e compreender aquilo que você leu. Tá bom, crianças? Então, aí foi uma revisão do que é relato, mas lembrando que o mais importante hoje foi você ler e compreender o texto que você leu, compreender o relato que você leu. Porque não adianta só você ler um relato, né? Aprender, decodificar as palavras, né? Ler os textos, mas depois, se alguém perguntar alguma coisa sobre o relato que você leu, você não souber das informações, significa o quê? Que você não desenvolveu a habilidade que nós trabalhamos hoje, que foi a habilidade de localizar no texto as informações explícitas, as informações que estão no texto. Certo, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado do relato do menino, né? Do menino, como é o nome do menino? Cabá da Arebu, nome do relato do primeiro relato lido, foi o relato do menino indígena Cabá da Arebu, né? Que ele é do povo Munduruku, tem 7 anos, vive na floresta amazônica, né? Gosta de brincar com os animais, trata a natureza como um parente, né? Porque ele aprendeu com o avô que a natureza e os animais são como parente e que a natureza é como uma grande mãe. E depois a gente lê o relato da Maria Eduarda, que já é uma menina, mas da nossa realidade, né? Do nosso povo. Que a Maria Eduarda, ela tem o nome de Maria Eduarda, mas tem um apelido também. E aí eu fiz uma pergunta para vocês entender ou me responder se vocês conheciam alguém que tem também um apelido, né? E aí, se a gente tivesse presencial, aí cada um ia falar, tenho certeza que cada um ia falar que tinha um apelido, ia citar o seu apelido ou alguém da família que tinha um apelido. E é isso, né? Espero que vocês tenham compreendido todos os relatos lidos, que tenham aprendido alguma coisa na aula de hoje, tenham gostado da descoberta literária de hoje e tenham aprendido sobre o gênero relato pessoal, que é um texto que conta uma experiência vivida, uma situação que foi vivenciada por uma pessoa. Ele pode contar algo que está acontecendo no momento, ou também ele pode contar uma experiência que já aconteceu há bastante tempo, ou seja, já passou. E é isso. Vamos terminando nossa aula de hoje, né?
Vamos terminando nossa aula de hoje. Eu quero deixar um abraço para vocês, né? Pedir que vocês continuem fazendo leituras e que alguma dúvida que ficou, que vocês tirem a dúvida com o professor, com a professora de vocês, que vocês não deixem de participar das aulas na plataforma e não deixem de aproveitar as orientações da professora no grupo de WhatsApp, tá bom? E que essa rotina das aulas da TV, elas continuem até a hora que a gente puder voltar ao nosso espaço de aula normal, que é a nossa escola, tá bom, crianças? Então é isso, o meu recado de hoje é para que a gente continue valorizando o que está sendo disponibilizado para nós nesse momento e que eu tenho certeza que de alguma forma deixar de aprender alguma coisa vocês não estão deixando de aprender, tá bom? E logo que nós retornarmos para o nosso espaço ideal, que é a sala de aula, que é na nossa escola, vocês demonstrem todos os conhecimentos aprendidos, tá bom? Então agora é aquele tempinho que você vai beber uma água, vai ao banheiro e volta para assistir a nossa segunda aula. Tá bom, meus amores? Até já!